todos sabem, e hoje isso é fato corrente, de que os africanos vindos para cá não foram convidados, né? Eles foram forçados, eles foram capturados, eles foram vendidos, eles foram, sobre esses seres humanos capturados, se forjou uma máquina de trabalho, né? Então, eles produziram durante 400 anos para aqueles que eram os potentados portugueses e depois os potentados, as pessoas de poder, né? Potentados, pessoas de poder na colônia, no período colonial e depois no período do período imperial. O fato é que, após o fim da escravidão, aquilo que seria uma promessa de liberdade e de integração não ocorreu. O desdobramento da liberdade foi um racismo cada vez mais acirrado. Formas discriminatórias, formas de distrato, formas de apartação, de segregação, seja na ocupação do espaço das cidades, seja de ocupação no trabalho, seja de deslocamento na geografia do país, seja no uso da força policial, seja no uso do sistema jurídico, seja no uso do sistema de saúde. Então, os negros foram criminalizados, eles foram patologizados, eles foram segregados no uso do espaço público. Quais foram as estratégias que esses descendentes de africanos passaram a utilizar contra essas práticas? Eu creio que entre essas estratégias está o uso da linguagem que conhecemos como teatro. Durante o período de luta contra a escravidão, no próprio século XIX, haviam artistas negros que usavam a linguagem do teatro para pregar contra a escravidão. Então, abolicionistas negros, entre eles Luiz Gama, escreveu textos de teatro que, infelizmente, nós não temos conhecimento. Temos apenas notícias de que havia uma encenação nas quais atores negros e brancos partilhavam uma mesma percepção sobre a escravidão. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, se formaram grupos artísticos de negros no século XIX e que esses grupos artísticos se mobilizavam contra a escravidão. Uma hora usando o teatro, outra hora usando a literatura. Quando nós pegamos o Lauda Equiano, que é o primeiro texto escrito em língua inglesa por um africano ou por um descendente de africano no Ocidente, ele dramatiza, ele transforma em romance a experiência do tráfico negreiro. Essa literatura abolicionista é que é aproveitada pelos abolicionistas negros para construir uma dramaturgia negra. Aliás, há um texto excepcional de Lima Barreto, escrito em 1905, publicado em 1905, chamado Os Negros, cujo tema exatamente é o mesmo da literatura abolicionista, mas é um texto de teatro, é um texto de teatro não acabado. Então, se há um nascedouro para a dramaturgia negra no Brasil, é esse texto de Lima Barreto. O que foi o Teatro Experimental do Negro? Foi um grupo de ativistas, de artistas, que, entendendo a situação geral da população negra no Brasil a partir do Rio de Janeiro, tomou essa linguagem chamada teatro como um veículo. Dona Maria Nascimento, Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento e todo um corpo de intelectuais negros e negras que participaram da primeira formação desse grupo teatral. Essa primeira formação foi gestada durante alguns anos.
Tem aí uma data inicial que seria 1944, houve toda uma estratégia para atrair pessoas comuns, funcionários públicos, empregadas domésticas, não atores, para esse projeto. Que panorama tem Maria Nascimento, Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Ruth de Souza, Milton Gonçalves e vários outros artistas que foram se agregando a esse projeto inicial formulado pelo Abdias e pela Maria Nascimento. Eles têm uma sociedade profundamente racista, onde os negros estão apartados, vivendo ou nos subúrbios ou nos morros, e uma pequena percentagem de funcionários públicos, profissionais liberais, que compõem não dá para dizer que é uma elite, porque não é uma elite, mas um setor social negro mediano que está olhando para os valores culturais das elites brancas. Entre esses valores culturais, o teatro. O Rio de Janeiro é um centro negro, além de ser uma cidade negra, como já mostrou o Moura, né? A cidade da pequena África, é uma cidade de uma negritude urbana, querendo com urgência se integrar à sociedade brasileira que se modernizava. Então, esse é o contexto de surgimento do teatro experimental do negro. Eles conseguem em torno de 50 adeptos, eles pedem ajuda à União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a UNE empresta a sua sede para que os ensaios aconteçam. Esses ensaios são durante a semana, no período da noite e nos finais de semana. Esses não atores, agora atores, passam por aulas, entre outras coisas, de alfabetização. Para poder ler os textos, eles têm que ser alfabetizados. Muitos são analfabetos, são operários negros, e os operários negros estão no último escalão da hierarquia do trabalho nacional. Então, Guerreiro Ramos foi esse sociólogo que pegou o método que hoje a gente conhece como psicodrama, feito por um intelectual espanhol de sobrenome Moreno, adequou esse método para a utilização com esses não atores negros e negras. Olha só que coisa sofisticada. Um intelectual que não é do teatro se apropria de uma forma, de uma estratégia, de uma metodologia que também não é pensada para o teatro, mas sim no campo da psicologia, readequa, mixa esse método como uma forma de ensinar, de preparar, de educar esse grupo de não atores para que eles se tornassem aptos a desenvolver textos, figurinos, performances, interpretações, vocalizações, cânticos, instrumentos musicais. Que textos eles produzem? Textos com base nas tradições religiosas, onde os personagens estão divididos entre o que seria a modernidade e a tradição, mas também importam textos estadunidenses, Eugênio O'Neill, o Imperador Jones, então, o Imperador Jones, mas é isso, esse texto que eles importam, conseguem ter a autorização do O'Neill para a montagem do texto, conseguem apoio entre eles de um grande encenador chamado Pascoal Carlos Magno, encenador branco, obviamente, vivendo no Rio de Janeiro, sendo um patrono do teatro, da dramaturgia europeia, né, no Brasil. Conseguem um apoio, de certa forma. O Abdias é um grande negociador. Conseguem falar com Getúlio Vargas, que autoriza a utilização do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
e lá é exibida esse texto, O Imperador Jones. Óbvio que a elite intelectual situada no Rio de Janeiro, escritores, literatos das elites, entendem que aquilo é uma afronta, e é efetivamente uma afronta, né? Montar um texto com negros, um texto tratando de negritude, numa sociedade racista, recém-saída da escravidão, só 60 anos a escravidão havia sido abolida na década de 40, foi considerada efetivamente uma afronta. Mas o teatro experimental do negro obtém simpatias, entre elas de Nelson Rodrigues, um dramaturgo que estava em relativa moda, era relativamente reconhecido pelos seus pares, pelos críticos de teatro, pelos críticos da cultura. A experiência do teatro experimental do negro, ela vai se desdobrando, né? Alguns dos atores históricos do TEM, eles vão para a televisão, eles vão fazer aquelas novelas de época, aquelas novelas escravagistas, né? Escravizaura, Sim a Moça, Moreninha, aquelas coisas da Globo lá, da dramaturgia, da teledramaturgia, e enfim, há um desdobramento mesmo. Agora, do ponto de vista estético, a primeira coisa que pode parecer tola é ter um corpo negro em cena. No teatro tradicional brasileiro, o negro, o corpo do negro, só entra para fazer papel de negro. Porque o corpo do branco é tido como universal. O branco pode encarnar qualquer personagem, mas o corpo do negro, da negra, só pode encarnar personagens negros. Isso dentro da nossa tradição, dentro da tradição racista brasileira aplicada ao campo das artes. Qual é a novidade com o TEM? É que o corpo do negro fala sobre si e fala sobre o outro. Significa sequestrar do branco a capacidade de narrar sobre o outro e tornar o branco genérico, o outro. No teatro experimental do negro, o branco é o outro. E essa é uma força simbólica excepcional que o TEM inaugurou do ponto de vista do teatro, já que do ponto de vista da dramaturgia, da escrita para o teatro, isso já existia desde Lima Barreto. Então, o TEM ofereceu para as gerações posteriores um parâmetro estético e um parâmetro político. O parâmetro estético nós temos religiosidade, que pode ser explorada criativamente, nós temos o corpo negro, que pode ser explorado criativamente, nós temos uma série de tradições de matrizes africanas que podem ser exploradas esteticamente, criativamente. Então, esse é um legado do TEM. Vez ou outra, quando os grupos mais recentes, e isso já ocorria nos anos 80, se reúnem, quase que inevitavelmente vão atrás de informações, de conteúdos, de materiais sobre o TEM. Precisamos recuperar essa história, porque é a nossa história, é a história da cultura negra urbana. É a história, embora negada, silenciada, apagada, fragmentada, que diz muito da maneira, das estratégias, das formas que nós encontramos para nos integrarmos a essa sociedade que ainda hoje nos nega, nos desumaniza, nos precariza, nos cria barreiras à integração.
genocídio não acabou, né? O genocídio dos negros e dos indígenas ainda não acabou. Se você narrar do ponto de vista do branco, é sempre o processo civilizador. Aí, de certa forma, as escolas ainda trabalham nessa chave. Aos poucos está mudando, mas demora.